Irmãos queridos, saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirmos a palavra de Deus no capítulo 36 do livro de Gênesis. Nós vamos encerrar hoje este capítulo, Gênesis 36. E a leitura que faremos para a exposição desta manhã se inicia no verso 31 e vai até o final, verso 43. Diz assim a palavra de Deus: São estes os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Em Edom reinou Belá, filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. Morreu Belá, e em seu lugar reinou Jobabe, filho de Zerá, de Bósra. Morreu Jobabe, e em seu lugar reinou Uzão, da terra dos Temanitas. Morreu Uzão, e em seu lugar reinou Hadade, filho de Bedade, o que feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Morreu Hadade, e em seu lugar reinou Sanlá, de Masreca. Morreu Sanlá, e em seu lugar reinou Saul, de Reobote, junto ao Eufrates. Morreu Saul, em seu lugar reinou Baal-Anã, filho de Aquibor. Morreu Baal-Anã, filho de Aquibor, e em seu lugar reinou Adar. O nome de sua cidade era Paú, e o de sua mulher era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mezaabe. São estes os nomes dos príncipes de Esaú, segundo as suas famílias, os seus lugares e os seus nomes: o príncipe Tina, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irã. São estes os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão. Este é Esaú, pai de Edom. Oremos. Pai querido, nós estamos diante da tua palavra e sabemos, ó Deus, que toda escritura foi inspirada pelo Senhor, que toda ela, ó Deus, é útil para o nosso ensino, para a repreensão da justiça, para nos guiar, ó Deus, no caminho da verdade, de modo que possamos, ó Pai, ser aperfeiçoados e amadurecidos, a fim de praticarmos toda boa obra que glorifica o Teu nome. Sabemos também, ó Deus, que toda a Escritura, ela fala e aponta para Cristo, mesmo nos textos onde não há, ó Deus, uma evidência mais patente, mais nítida de Cristo, nós podemos ter certeza de que até mesmo nestes textos, Cristo se encontra ali, entre sombras, mas Ele está ali. Por isso, ó Pai, nós pedimos que o Teu Espírito, que revelou estas verdades a Moisés, que o capacitou a registrá-las de forma infalível, para que isto não seja apenas um escrito de Moisés, mas a própria palavra de Deus, que este mesmo Espírito nos ilumine, para que compreendamos, ó Deus, como este texto é nos dado para nossa edificação, ensino e repreensão. E, acima de tudo, como este texto é nos dado, ó Deus, para nos revelar a glória do Teu Filho, do reino de Cristo, da Sua grande salvação. Abençoa-nos, ó Pai, na leitura e na meditação das Escrituras, porque sabemos que nelas, ó Deus, há a vida eterna e elas mesmas testificam de Cristo. É o que te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, estudando este capítulo 36 de Gênesis, particularmente tenho me surpreendido, primeiramente com as semelhanças. Há muitas semelhanças quando aqui o Senhor revela o desfecho final da vida de Esaú. Há muitas semelhanças entre a vida de Esaú e a vida do povo de Deus, do povo de Israel. Percebam algumas que eu vou aqui colocar diante dos irmãos. Em primeiro lugar, tanto Esaú quanto Jacó são filhos da promessa. Eles são herdeiros da promessa de Deus, nasceram debaixo da aliança,
são descendentes de Abraão e de Isaque. Além disso, ambos são homens que receberam bênçãos do Senhor. Já no ventre, o Senhor revelou a Rebeca que os dois meninos, os gêmeos que estavam em seu ventre, seriam duas nações. E este texto mostra que a promessa de Deus e a bênção de Deus se cumpre na vida de Esaú. Porque aqui nós terminamos este capítulo 36 de Gênesis, percebendo que Esaú, mesmo antes de Jacó, se tornou uma nação estabelecida, com uma monarquia, com vários reis que se sucederam. Há também um paralelo de que o desenvolvimento da história de Esaú é muito parecido com o desenvolvimento da história de Israel. Porque aqui nós temos primeiramente tribos, depois chefes de tribos chamados de príncipes, que são parecidos com os juízes, e enfim, reis em uma monarquia. O mesmo que aconteceu com Israel, que foi organizada primeiramente em tribos, depois um período de juízes e por fim uma monarquia. Assim como Jacó se tornou um povo, o povo hebreu, e uma nação, a nação de Israel, Esaú também se torna um povo, o povo idumeu, e a nação de Edom. Percebam muitas similaridades. Mas também este texto é rico em contrastes, porque nós temos de um lado Esaú, que recebe todas estas coisas, que são bênçãos de Deus, que foram profetizadas pelo próprio Deus à sua mãe e mais tarde ao seu pai, quando ele abençoa os gêmeos, mas ele as conquista também por sua própria mão, ele é guiado pela sua cobiça, ele se deixa levar pelos ídolos do mundo. No início do capítulo, ele cresce em riquezas. Depois, ele busca poder, aumentando sua tenda, consolidando o governo dos seus filhos. Em seguida, ele busca influência, e pelo temor dos homens, ele estabelece aliança com os pagãos. E, por fim, ele alça seu poder em glória, estabelecendo uma monarquia e territórios debaixo de seu domínio. Em contrapartida, Israel é humilhado pelo Senhor, colocado no Egito, feito um povo escravo, e tudo aquilo que se cumpre na vida de Israel não é pelo braço do homem, mas é pela ação miraculosa de Deus. É Deus que liberta Israel do Egito, é Deus que os sustenta e os conduz no deserto, é Deus que os faz herdar a terra da promessa, e é Deus que constitui a monarquia, primeiramente com Davi, mas acima de tudo, no futuro, levantando o grande rei de Israel e dos povos, que é o Senhor Jesus. Então, este texto nos fala, meus irmãos, apesar das dificuldades de toda a genealogia, destes paralelos entre Esaú e Israel e também destes contrastes. Mas o que nós encontramos aqui ao final, quando após ser declarada a genealogia de Esaú e a genealogia de Seir, que foi o povo original da terra, que depois se chamou Edom, o povo que se misturou com a linhagem de Esaú para formar os idumeus, e o povo que depois foi destruído pelos descendentes de Esaú, para que eles tomassem conta da terra. O que nós podemos encontrar nesta última sessão, que conta a história da monarquia e da constituição do território de Edom? Aqui, meus irmãos, nós temos este último Deus mundano que cativou o coração de Esaú e de seus filhos, que é a glória do mundo. Os ímpios buscam a glória do mundo, mas o que eles alcançam é a morte. O texto nos mostra isso. Esaú e seus filhos buscando se sobrepor, buscando ascender em poder, buscando glória e renome, mas tudo que eles alcançam sem Deus é a morte. Vejamos como esta ideia fica aqui muito clara no texto, e à medida que formos passando pelos versículos, os irmãos perceberão isso, porque às vezes nós lemos o texto e ficamos assim, nossa atenção muito cativada por estes nomes estranhos, mas há ênfases no texto. Vejam, a palavra morreu aparece 7 vezes no texto, e a palavra morreu aqui, o verbo morrer, ele é destacado, porque ele sempre inicia os versículos. Diferentemente da genealogia do capítulo 5, da genealogia dos piedosos, descendentes de Adão e Sete, em que ele morreu, é colocado no final da vida, a morte, para ser destacada, é colocado como a abertura da apresentação de cada um destes reis, para ficar claro que eles são mortais, que eles tiveram reinado,
que eles tiveram alguma glória, que eles tiveram cidades poderosas, mas que eles são mortais, que a glória do homem não é nada, que a glória do homem é fugaz, que a glória do homem é como a flor da erva, é como a neblina e o orvalho da manhã, ela passa rapidamente. Percebam, 7 vezes morreu para cada um destes reis de Edom. Mas percebam que a primeira parte do capítulo já está neste versículo de abertura. Este versículo é profético. Este versículo é um panorama de todo o Antigo Testamento e de toda a Bíblia. Porque este versículo fala de assuntos que estão para muito adiante de Moisés e do povo de Israel, que estão para muito além dos dias de Edom e dos reis que ali reinaram. Este assunto que aparece neste versículo é o assunto da vinda de um rei em Israel. E nós sabemos quem é este rei. Este rei que reina sobre Israel e que reina sobre toda a terra, incluindo sobre Edom. Mas vejamos, este verso 31 nos fala da ilusória glória do mundo que atrai os ímpios. É uma glória ilusória, é uma glória que não permanece. Iniciando no versículo 31, nós temos a lista dos nomes dos reis que são descendentes de Esaú. Aqui, meus irmãos, vocês podem conferir, são 8 reis que descendem de Esaú, uma linhagem de 8 reis que são sequencialmente entronizados no reino de Esaú. Esaú, nós podemos ver neste capítulo 36, ele e os seus filhos tornaram-se poderosos pelos seus próprios esforços. Eles obtiveram riqueza, eles obtiveram uma família numerosa, eles conquistaram influência ao se misturarem com os ímpios de Seir, e agora eles alcançam glória. A profecia sobre Esaú se cumpre. Na verdade, Rebeca, como eu disse, ouviu a palavra de Deus dizendo que 2 nações haviam em seu ventre. Esaú, conforme nós podemos ler a partir do versículo 9, e Seir, com quem Esaú se aparentou, a partir do versículo 20, eles se tornaram uma poderosa nação. Eles foram os pais de vários príncipes e de reis. E eles fizeram isso por aliança, por casamentos mistos. Nós percebemos que há, tanto na genealogia de Esaú quanto na de Seir, 2 mulheres que aparecem nas 2 genealogias. No verso 2 nós temos Olibama, esposa de Esaú, que é uma descendente de Seir, que aparece no verso 25. E também no versículo de número 12 nós temos Timna, que também é uma descendente de Seir, lá no verso 22, que se casa com Elifaz, filho de Esaú. Então, eles se aparentam para terem poder, para terem domínio, para manifestarem sua glória humana. Mas qual foi a consequência disso? A consequência é que, enquanto Edom crescia, desprezando a aliança de Deus, abandonando a terra da promessa, se unindo aos ímpios e seguindo seus costumes e deuses, Edom foi cada vez mais se engrandecendo em um caminho que seria a sua ruína. Mas nós devemos notar, em primeiro lugar, que antes que o povo de Deus manifestasse alguma glória, Edom já possui glória. Veja, o texto diz, são estes os reis que reinaram na terra de Edom. Ele já tinha um reino, já possuía reis e já tinha uma terra. Enquanto Israel não tinha reino, nem terra, nem reis. Em Números, no capítulo 20, no versículo 14, quando o povo de Israel está peregrinando no deserto, Moisés, diz o texto, enviou mensageiros ao rei de Edom. Israel ainda era um povo peregrino, e Edom já era uma nação estabelecida com seus reis. E isto aqui, meus irmãos, acontece pelo menos 200 anos antes do Êxodo. Percebam, Israel estava lá no Egito, debaixo das cadeias de Faraó, e Edom já possuía glória, já possuía posses, já possuía terra. A tendência humana é invejar a sorte dos ímpios, tal como fez Asaf. Veja, não é Jacó aquele que recebeu a promessa, não é Jacó o servo de Deus, não são os seus descendentes o povo santo que adora o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Por que então Esaú é que prospera?
Este versículo chama a atenção do povo de Deus para isso. Eles estavam no deserto quando Deus revela o livro de Gênesis. Eles são a nação recém-libertada, enquanto o irmão profano, impuro, o irmão que adorava falsos deuses, o irmão que abandonou o Deus de Abraão e de Isaque, prospera. Não é esta a impressão que nós temos na nossa vida? Que aqueles que fazem o mal prosperam? Até mesmo no ministério pastoral, às vezes nós temos essa noção. Às vezes eu me pego com minha esposa conversando assim, olha, se a gente começasse a falsear o evangelho, a igreja enchia, né? O problema é que eu não sei fazer isso. Graças a Deus, não é um problema, é uma bênção não saber fazer isso. Mas percebam, não é a impressão que nós temos? Que todos aqueles que buscam os atalhos, que buscam o caminho do homem, que buscam a glória mundana, que buscam o poder do seu braço, que buscam negociar nos moldes do mundo, estes prosperam, enquanto os piedosos amargam a peregrinação em um deserto. Esta era a impressão do povo de Deus ao ler este versículo 31. Esaú se tornou uma nação soberana. Esaú possui sua própria terra. Enquanto isso, Israel era um povo escravo, recém-liberto, peregrinando e sofrendo no deserto os castigos de Deus por causa de seus pecados. Porque nós sabemos que o deserto foi um tempo de disciplina, um tempo de muitos juízos de Deus sobre Israel. O texto diz que todas estas coisas aconteceram, veja o final do verso 31, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Aos 2 filhos de Isaque foi prometida a honra de que eles seriam pais de reis, que reis brotariam de sua raiz. Mas os ímpios descendentes de Esaú, os idumeus, começaram a reinar primeiro. Portanto, a aparente ou a ideia mais nítida neste versículo é de que os piedosos ficam para trás, de que os piedosos não conseguem se desenvolver. O texto também aponta para outra profecia, pois nos dias de Moisés, quando o Pentateuco foi escrito, ainda não havia monarquia em Israel. O povo foi estabelecido com juízes. Os irmãos devem se lembrar que quando Jetro, o sogro de Moisés, o visitou no deserto e o viu durante todo o dia julgando o povo, Jetro aconselhou Moisés a colocar juízes sobre o povo, o que Deus declarou que ele deveria fazer. E durante mais de 2 séculos o povo foi governado por juízes. Não havia ideia de uma monarquia em Israel. Mas em Gênesis 27, 40, Isaque, ao abençoar Esaú, depois de ter sido enganado por Jacó, ele disse a Esaú: viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirá o seu jugo da tua serviço. Veja, há uma profecia de Isaque de que Jacó dominaria sobre Edom. E é a respeito disso que o verso 31 está falando. Que haveria um grande rei, descendente de Jacó, que dominaria sobre os reis de Edom. Profecia que se cumpre com Davi. Lá no primeiro livro dos reis, no capítulo 11, a partir do verso 14 a 22, é dito que quando Davi expandiu o seu reino, ele finalmente conseguiu derrotar Edom e os tornou seus servos. Os outros edomitas, meus irmãos, estavam consolidando o seu poder, estavam obtendo glória no mundo, mas isto tinha tempo para acabar. Eles faziam isto enquanto não houvesse rei em Israel. Nós sabemos que esta profecia tem um primeiro cumprimento em Davi, mas nós sabemos, conforme a profecia de Obadias, muito depois que Davi já havia morrido, que o trono de Davi já havia sucumbido pela corrupção de seus descendentes, que haveria um descendente de Davi, que sentar-se em seu trono para reinar. E por meio deste descendente, Deus cumpriria a profecia de que Edom se submeteria a Jacó. E este é Cristo.
Portanto, meus irmãos, estas duas partes do versículo nos mostram estas duas ideias, que há uma aparente glória dos ímpios, quando com a força do seu braço eles buscam projeção e poder, mas que a glória verdadeira, permanente e eterna, pertence ao Rei que virá de Israel, pertence a Cristo, pertence àqueles que estão em Cristo. Hoje nós observamos as nações, seu poderio, observamos os homens ricos, os homens opulentos da terra, e nossa tendência é nos admirar deles e até invejá-los. Mas vejam, todos estes haverão de cair, mas o reino de Cristo, o Rei que vem de Israel, este reino é eterno. As coisas de Deus permanecem, os poderes do mundo sucumbirão. Esta é a primeira verdade que nós encontramos neste verso 31. Mas vejamos dos versos 32 a 39, quando cada um destes reis, seus pais e a sua capital passam a ser nomeadas. Praticamente não há nenhuma biografia destes reis, apenas o nome do pai e a capital. Com exceção de dois aqui, um deles, o rei Haddad, que se fala de uma vitória em batalha que ele teve no verso 35, e um outro rei, o último deles, Baal-Hanã, que se fala de seu parentesco, de sua esposa e da família de sua esposa. Fora isso, a estrutura é sempre a mesma: o rei, seu pai e a sua cidade. O rei, seu pai e a sua cidade. Nestes versos de 32 a 39, nós temos esta lista de 8 reis que nos apresentam a glória do mundo conquistada com violência, mas que termina em morte. Vejam, por que a glória do mundo não permanece? Porque ela é difícil de ser obtida. Meus irmãos, é fácil ter poder? O que é necessário alguém fazer para ter poder, para ter riqueza? Basta só trabalhar? Não é fácil ter poder. Estes homens ascenderam estes lugares de poder, e aqui nós encontraremos pistas que mostram que eles fizeram com muito esforço, com muita violência, até mesmo com desonestidade e roubo. Mas não adiantou nada, porque todos eles caíram dali. Porque da mesma forma que há aqueles que querem ascender, há aqueles que querem derrubar quem está em cima. E é esta a história dos reis de Edom. Vejam que não estou fazendo aqui nenhuma conjectura que não possa ser fundamentada no texto. Percebam, meus irmãos, que primeiramente Moisés nos diz em Deuteronômio 2, nos versos 12 e 22, que os descendentes de Edom, que antes eram aparentados com o povo que era o original daquela terra, a terra de Seir, eles, depois de fazerem aliança, de casarem com as filhas de Seir, de se aparentarem com Seir, o que eles fizeram com Seir? Destruíram os descendentes de Seir. Está lá em Deuteronômio 2, 12 e 22. Os horeus também habitavam outrora em Seir. Os horeus são os descendentes de Seir. Veja, lá no verso 20. Estes são os filhos de Seir. O horeu. Horeu quer dizer aquele que mora ou habita em cavernas. Os horeus também habitavam outrora em Seir. Porém, os filhos de Esaú os desapossaram e os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles. Então, como Esaú obteve glória? Com violência, com força, com seu braço. Mas depois que os seus filhos se tornaram reis e eliminaram aqueles inimigos que outrora eram seus amigos, como estes filhos passaram a se comportar um com o outro? Se eles aprenderam a obter glória pela violência, eles viveriam em paz como irmãos? É isto que o texto vai nos mostrar. Percebam, há 3 detalhes importantes nessa lista de 8 reis idumeus. Primeiro, não há uma sucessão dinástica. O que significa isso? Ou seja, nenhum rei deixa o trono para o seu filho. Veja, cada rei é filho de um pai que não é apresentado na lista. Nós não temos aqui, houve o rei fulano e depois reinou o seu filho e depois o filho do seu filho, não. Cada rei tem um pai diferente do outro. É por isso que na lista há esta preocupação de colocar o pai de cada um destes reis. Vejam, por exemplo, o primeiro deles, Belá, filho de Beor. Depois nós temos Jobabe, filho de Zerá. Depois nós temos Uzão, da terra dos Temanitas. Depois nós temos Haddad, filho de Bedade.
Percebam, cada rei tem uma origem diferente do seu antecessor. Não há continuidade. A ideia de que cada um que sobe ao poder teve que tirar o que estava no poder. Para obter-se a glória do mundo, é necessário derrubar quem está em cima de você. Essa é a ideia aqui. Esta é a primeira coisa que devemos perceber. Segundo, cada rei estabelece sua própria capital para demonstrar sua autonomia e sua própria glória. Vejam, não há uma cidade que continua sendo a sede do reino. Cada um destes reinos, vejam de novo, Belá, sua cidade era Dinabá. Depois nós temos Jobabe, de Bosra. Depois nós temos Haddad, que feriu Midian, e a sua cidade era Masreca. Percebam, cada rei tem sua própria capital. A ideia é que ele chega na cidade do outro, destrói e estabelece a sua. E aí vem um outro, destrói a dele e estabelece a do outro. E assim vai. A cada novo rei, uma nova cidade recebe o título dignificador de ser a capital do reino. Em terceiro e mais importante, a lista sempre começa com a palavra principal, a palavra que é enfatizada e destacada no hebraico. Versículo 33, morreu. 34, morreu. 35, morreu. 36, morreu. 37, morreu. 38, morreu. 39, morreu. Vejam, meus irmãos, como eu já disse, essa genealogia é semelhante à primeira genealogia do livro de Gênesis, no capítulo 5, que é a genealogia dos piedosos, dos descendentes de Sete, que viveram vidas longas na terra, que tiveram filhos e filhas, mas ao final, por causa do salário do pecado, excetuando Enoque, todos eles morreram. A glória do homem acaba. Esta é a semelhança com a genealogia de Gênesis 5, mas há também uma diferença, porque aqui a morte não aparece no final da vida do personagem, mas no início, dizendo ao povo de Israel: vejam, Edom já possui glória, Edom já possui reis, mas todos eles, apesar de suas capitais, apesar de seu domínio e glória, eles morreram. Nenhum deles se estabeleceu. Mais ainda, nenhum filho deles é mencionado. Óbvio que eles tiveram filhos e filhas, mas os seus filhos e filhas talvez foram mortos por aquele rei que toma o reinado depois daquele que o seu predecessor. Nenhum deles deixou história, nenhum deles deixou descendência, nenhum deles, como nós falamos na linguagem popular, ficou para a raiz. Todos acabaram. Apenas um nome na história. Eles tiveram seu trono, eles tiveram sucesso, mas estes reis passaram. Vejam também, meus irmãos, que seus nomes e de suas capitais são indicativos dos tempos em que aquelas pessoas viviam, que eram tempos conflituosos. Os historiadores entendem que este período dos 8 reis de Edom foi um período semelhante ao tempo de Juízes. Um tempo em que cada um fazia o que achava mais certo, um tempo de guerra civil, um tempo em que cada clã buscava estabelecer o seu poder sobre o outro, um tempo de guerra interna. Um povo que se estabeleceu pela cobiça, pelo desejo de glória, destruindo seus inimigos, sempre se volta contra si. Daqui a pouco os irmãos começam a degladiar, porque foi isso que eles aprenderam. E era isso que acontecia naquele tempo. Vejam os nomes. O primeiro destes reis chama Belá. Embora no português a palavra soe bonita, nos lembre o termo bela, mas em hebraico significa destruidor, devorador. Que nome bom para dar para um filho, né? O devorador, o destruidor. Jobabe, clamor ou uivo de um lobo. Uzão, o apressado, aquele que vem como um furacão, o apressado. Haddad, que quer dizer trovão, mas é o nome de um deus, semelhante ao deus nórdico Thor, o deus do trovão, um deus guerreiro. Haddad. Sanlá, proteção,
Tal como os traficantes no Rio de Janeiro, nos morros, são aqueles que apegam-se à divindade para buscar proteção em suas guerras, havia um destes reis que tinha um nome nesse sentido: o protegido, proteção. Saul, o solicitado, requestado. Baal-Harã, perceba, um filho de Esaú recebe o nome de outra divindade pagã. Baal-Hanã quer dizer, Baal é gracioso. Hanã é a palavra graça. Baal é a fonte da graça. Adar, finalmente, Adar, magnificência, aquele que tem glória. Os nomes já são indicativos de seu modo de vida belicoso e de sua disposição idólatra, de abandono de Deus, buscando falsos deuses para obter glória e poder no mundo. Os nomes já indicam isso. E suas capitais também servem como indicativos deste modo de vida. Vejam, Dinabá, a primeira capital de Edom. Meus irmãos, essa cidade podia ser a capital do Brasil. Covil de ladrões. Este é o significado da palavra Dinabá. Covil de ladrões. Bosra, fortaleza. E sobre Bosra há 3 profecias bíblicas que falam da destruição deste lugar. Isaías 34:6, Jeremias 49:13 e 22 e Amós 1:12, quando Deus diz que abateria o orgulho de Edom e destruiria a fortaleza de Bosra. Essa cidade ficava no alto das montanhas, em um lugar cheio de rochas e muito escarpado, isolada por 3 grandes vales, e era uma cidade poderosa de comércio, porque a chamada Estrada Real, que ligava o reino do Egito aos reinos orientais da Mesopotâmia, da Síria e da Babilônia, passava por ali. Era uma rota de comércio protegida e uma cidade de luxo. Bosra também é citada em Isaías 63:1, por causa de suas vestes luxuosas e vermelhas. A lista dos reis, meus irmãos, aparenta a descrição de uma glória que Esaú teve antes do povo de Deus. Mas se observarmos como temos feito de maneira mais detida, nós veremos quão enganosa foi esta glória mundana de Esaú. Seus filhos conquistaram poder por guerras, mas na medida que conquistavam, matavam seus próprios irmãos. E é por isso que Haddad, o Deus do trovão, é mencionado aqui como aquele que entrou em guerra contra Midian, descendente de Abraão, nos campos de Moabe, descendente de Ló, para mostrar que Edom sempre foi um sanguinário assassino de irmãos, que ele passava por cima de todos para obter poder e glória. E há uma única menção a Deus neste relato dos 8 reis. Vejam que de nenhuma das mulheres destes reis há menção do nome, a não ser do último deles, o magnificente, aquele que é chamado Acbor, aquele que tem glória, o magnificente. Ele teve uma mulher chamada Metabel. Percebam que geralmente as palavras hebraicas terminadas em El, elas se referem ao nome Deus. E o que este nome Metabel significa em relação a Deus? Significa acossada por Deus. Enquanto há um Baal-Hanã, Baal é gracioso, há também nesta lista uma Metabel, acossado por Deus. Deus é aquele que acossa, Deus é aquele que espreme, Deus é um tirano, demonstrando cobiça, desejo por glória, mas também um povo profano, um povo que serve ídolos e abandona o Deus verdadeiro, que até blasfema contra o nome do Deus verdadeiro. A glória do mundo produz então morte. E vejamos o final do texto. Nos versículos 40 a 43, nós temos uma outra lista agora de 11 príncipes. Parece que fica confuso o texto, porque após serem nomeados estes 8 reis que reinaram lá em Edom, lá na terra dos idumeus, antes que Israel se tornasse uma nação e tivesse um rei, nós temos depois uma lista de príncipes. Quem são estes príncipes? Antes de falarmos a respeito destes 11 príncipes, nós devemos observar qual é a lição que os versos 40 a 43 nos ensina. Aqui nós percebemos que a glória conquistada pelos ímpios será, por fim, tomada pelo Senhor. A glória é do Senhor. O reino é do Senhor. E como nós podemos chegar a esta conclusão a partir destes versículos?
Em primeiro lugar, meus irmãos, nesta nova lista destes príncipes, destes 11 príncipes, segundo as suas famílias, nós não estamos aqui lidando com indivíduos, mas com o nome de indivíduos que foram dadas a territórios. Então, estes lugares são principados ou províncias, são como se fossem os estados daquele reino. Percebam que a ideia territorial aparece no verso que abre e fecha a sessão. No versículo 40, nós temos a palavra os seus lugares. E no versículo 43, as suas habitações na terra da possessão. Então, príncipes aqui devem ser lidos como províncias ou principados. Há principados que têm nome de pessoas. Assim como acontece em nosso país, nós temos um estado que tem nome de um ex-governador, ou melhor, uma cidade, né? João Pessoa, na Paraíba. Temos cidades como Governador Valadares. Então aqui há principados, estados com nome de pessoas. Mas não são estas pessoas que são príncipes. Aqui está sendo descrito todo o domínio de Edom. Há 8 reis que reinam nestes 11 principados. Entenderam? Nestes 11 territórios, nestas 11 habitações na terra da sua possessão. Percebam, meus irmãos, as homenagens que são feitas, então, ao nomearem estes lugares, estas províncias, estes territórios. Em primeiro lugar, nós percebemos que as mulheres pagãs, descendentes de Seir, que se casaram com os parentes de Esaú e fizeram esta união entre Esaú e Seir, elas são honradas e elas nomeiam 2 destes principados. Vejam, Tina e Olibama. Olibama, que foi esposa de Esaú, está lá no verso 2, que é descendente de Seir, conforme nós podemos ler adiante no verso de número 25, Olibama é mais uma vez aqui citada como um principado em Edom. E também Tina, que foi casada com um filho de Esaú, no verso 12, ela é citada aqui. Esta que era uma descendente de Seir. Portanto, eles homenageiam sua raiz miscigenada. Eles têm orgulho de não serem mais parte do povo de Deus, de terem se misturado com os cananitas, de terem se tornado semelhante aos ímpios. Se orgulham de tal forma que dão nome às suas regiões com o nome daquelas mulheres que foram o desgosto de Abraão, de Isaque e de Rebeca. Além disso, apenas 2 descendentes de Esaú recebem aqui honra. Somente 2 destes territórios têm nomes dos descendentes de Esaú, Kenaz e Temã. No versículo 11, que são netos de Esaú, filhos de Elifaz, dão nome a 2 territórios no verso 42, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã. O que serve para ilustrar a efemeridade da glória desse mundo, porque a maioria dos filhos de Esaú, que foram príncipes em seus dias, conforme nós lemos no verso 19, são estes os filhos de Esaú, estes os seus príncipes, não são nem lembrados, o nome deles é apagado. E o que dizer daqueles reis? Nenhum deles é lembrado, porque percebam, como que estes reis chegaram ao poder? Tomando o trono do seu antecessor. Então, quando alguém chega ao poder, suplantando o seu antecessor, o que ele faz com a memória do que o precedeu? Ele apaga. Ele tira o nome dele dos livros de história. Ele tira os monumentos que fazem referência a ele. Ele reescreve a história. Nenhum destes reis é mencionado. Mas o nome mais importante aqui, eu quero te chamar a atenção, é o príncipe Misbar. Versículo 42, o príncipe Mibzar, Mibzar. Esse nome em hebraico significa fortaleza, e se refere não propriamente a uma pessoa, mas a uma localidade que era próxima à antiga capital de Edom, que foi chamada de Petra, uma fortaleza edificada na montanha entre rochas, uma das mais poderosas fortalezas da antiguidade. Alguns estudiosos creem que esta Mibzar é a mesma cidade que é chamada de fortaleza no verso 33, a cidade de Bosra, que também significa fortaleza. Mas por que é tão importante a menção desta localidade, desta cidade
tão protegida, desta cidade estratégica, desta fortaleza que dava força ao povo de Edom. Porque profeticamente esta cidade é mencionada 2 vezes nos Salmos. E o versículo que é semelhante, um versículo que se repete no Salmo 60, verso 6, e no Salmo 108, verso 10. Ali no Salmo, Davi faz um clamor ao Senhor. Davi, iniciando a consolidação do seu reino, ele tem que lutar contra poderosos inimigos. E um dos mais poderosos são os idumeus, os descendentes de Esaú em Edom. E havia agora a necessidade de invadir uma fortaleza que nunca ninguém havia invadido antes. Uma fortaleza no alto da montanha, no meio das pedras. A fortaleza de Mibzar. Mas Deus prometeu ao seu povo, por meio de Isaque, que o rei que viria de Jacó, ele haveria de submeter Esaú. Davi, então, ele pergunta, clamando ao Senhor: quem me conduzirá à cidade de Mibzar? A palavra em nossa Bíblia traduzida por fortaleza, no hebraico é a palavra que nomeia essa cidade, Mibzar. Quem me conduzirá a Mibzar? E Davi então conclui: em Deus faremos proezas. Versículo tão conhecido que é apresentado neste contexto. Quando Davi, movido pelo Espírito de Deus, com seus exércitos, está cercando Edom, mas vê que não há força suficiente para escalar aquelas montanhas, para alcançar aquela fortaleza na rocha e para conquistar Edom. E ele diz: quem me conduzirá à cidade fortificada, a Mibzar? Uma referência à conquista de Edom por Davi. E que nos mostra, meus irmãos, que embora Esaú tenha obtido uma possessão com a espada de seus filhos, embora ele tenha se tornado uma nação e alcançado glória no mundo e vários territórios fortes e fortalecidos com inexpugnáveis fortalezas, ele seria derrotado e conquistado pelo ungido de Deus. De uma maneira tipológica, por Davi, mas de uma maneira plena e perfeita, por Jesus. A profecia de Obadias nos fala disso. Nos fala da destruição da fortaleza de Edom, mas também da restauração de todos os povos, quando o reino de Deus fosse estabelecido. E ele foi estabelecido por Cristo. Irmãos, eu queria terminar com uma aplicação que nos leve a um panorama deste capítulo. Um breve panorama. Percebam que Esaú aqui é o retrato de uma pessoa que conhece o Evangelho, mas que busca nos ídolos do mundo o seu conforto, o seu contentamento, sua alegria. Ele entende que as riquezas deste mundo, que o poder, as influências, o temor dos homens e a glória do mundo é que de fato lhe darão proteção, lhe darão plenitude de alegria e felicidade. Por isso, ele é chamado em Hebreus de um profano, alguém que abandona a Deus e o que é sagrado, que perde a fé no reino de Deus, nas promessas de Deus, e tem fé em seus ídolos, em seu braço, em si mesmo. Ele é um profano, um impuro. É por isso que em Malaquias é dito que Deus amou Jacó, mas aborreceu Esaú. No entanto, meus amados irmãos, a palavra final de Deus para Esaú e para todos aqueles que são profanos, para todos aqueles que viram as costas para o Evangelho, se encontra em Romanos, quando o apóstolo Paulo, interpretando o destino daqueles gêmeos, falando da profecia que foi dada a Rebeca e a Isaque, unindo a profecia de Malaquias, ele diz que houve rejeição de Deus, não apenas para Esaú, mas até mesmo para Israel, quando Cristo veio ao mundo, mas eles preferiram a glória transitória de um reino terreno e não a glória eterna do reino de Cristo oferecida no Evangelho. Há rejeição. Mas esta rejeição, diz o apóstolo, é até que venha a plenitude do Evangelho para os gentios, e então todo Israel será salvo. Deus não rejeita perpetuamente. Deus conservou Esaú,
Esaú achava que ele conquistou aquelas coisas, mas ele conquistou segundo a permissão e o desígnio de Deus. E Deus o conserva, mesmo que ele andasse longe em pecados, para que no tempo oportuno viesse Cristo e Cristo conquistasse os pecadores. Até mesmo aqueles que são desprezadores da palavra, Deus pode conquistá-los pelo Evangelho e pela palavra. Se Cristo, meus irmãos, nos subjugar, se o Evangelho nos alcançar, se o poder do Espírito Santo agir no nosso coração, não há possibilidade de resistirmos à graça. Não há possibilidade de fugirmos da presença de Deus. Todo este retrato terrível que eu disse ao início é o retrato de sepulturas, de mausoléus em um cemitério, que são adornados por fora, mas que trazem morte por dentro. Não devem nos levar a uma visão pessimista da história de Esaú, mas nos devem levar, de fato, a um pessimismo em relação ao poder do homem, mas, diante disso, a crermos de maneira otimista, de maneira confiante, no poder de Deus para abater e salvar. Deus abateu Esaú e Deus o salvou. Deus conduziu Esaú até mesmo em seus pecados, para que houvesse salvação também nas tendas de Esaú, quando o reino de Deus em Cristo fosse estabelecido. E meus irmãos, finalizando, é assim que acontece com todos nós. Às vezes nós olhamos para a vida de Esaú e pensamos, que homem terrível, tão privilegiado, e ao invés de buscar a Deus, buscou riquezas, poder, fama, glória. Meus irmãos, não é isso que está no coração de todos nós, por natureza? Mas quem tem moldado o nosso coração? Quem tem subjugado o nosso coração? Quem tem quebrantado a nossa altivez e colocado nossa boca no pó, para que possamos ser reerguidos pela graça, para servirmos a Cristo e não os ídolos? O reino pertence a Jesus. Nós não somos reis de nossa vida. Jesus é o rei, até mesmo daqueles que acham que são reis. Jesus é o rei dos reis. Ele é o único que reina. Louvemos a Deus, porque Ele nos alcançou. Nós que adorávamos os mesmos deuses de Esaú, nós que vivíamos longe como Esaú, Ele nos alcançou. E supliquemos a Deus para que Ele alcance outros, porque esta é a promessa dEle. Ele traz rejeição e endurecimento, até que haja plenitude de salvação. Esta é a palavra final para Esaú. O reino virá e haverá salvação. Fiquemos de